Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia. E esta é a sexta parte da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10. Terceira parte da aula 10 é a última parte. Nós ainda estamos dentro do desenvolvimento do cânon, mas nós vamos falar especificamente agora do cânon. E vai ser um pouco mais rápido, tá? Porque nós temos muito assunto para essa parte. Então eu queria que você prestasse atenção e, se fosse o caso, fosse parando, né? Eu não vou comentar muito, eu vou ler mais, mas preste atenção. A palavra cânone vem do grego cânon. Nós já falamos disso. Significa cana ou vara de medir, que é a regra ou norma que determina o padrão. A igreja foi a responsável por identificar e determinar o cânon bíblico, ou os livros que eram canônicos. O cânon foi formado primeiro pela atuação do Espírito Santo. Sempre tem que se firmar isso. Foi quem inspirou os escritores e depois estudaremos sobre inspiração. Vai ser a próxima aula dupla. Nós só vamos falar de inspiração, tá? Mas ele também é o que hoje mantém a Bíblia e foi ele que construiu a Bíblia lá no início. Mas a igreja utilizou de alguns critérios. Nós vamos falar sobre esses critérios da canonicidade, que é a apostolicidade, o caráter espiritual, a universalidade e a inspiração. Foram esses 4 itens que eram considerados para cada livro ser considerado canônico. Eles dividiram os livros para poder verificar quais eram canônicos em 4 classes. Eram os homologoema, os antilogoema, os pseudepígrafos e os apócrifos. Então essas foram as 4 divisões de todos os livros que eles tinham, e aí eles utilizaram aqueles critérios anteriores que nós falamos. A apostilidade, quer dizer, que foi pelo apoio de um apóstolo, o caráter espiritual, a universalidade, que é para todos, e a inspiração. E aí eles classificaram nessas partes. Veja, apostolicidade. O livro ou epístolo recebeu influência de quem? Tem que ter sido do apóstolo ou do apoio de um apóstolo de Jesus Cristo, um dos 12. O caráter espiritual, ele é suficiente em si? A universalidade. Suas verdades atendem às necessidades espirituais de todas as pessoas e a igreja aceita, senão de uma forma geral, mas na maioria absoluta? A inspiração. O livro ou epístola reúne provas concretas da sua inspiração divina? Por exemplo, ele não pode falar assim, eu acho, né? Eu não sei se eu estou falando a verdade, não. A não ser que seja numa conversa, né? Mas estou falando sobre o livro, sobre a autoridade do livro. Os critérios da canonicidade na igreja, nós temos a grande discordância reformada, né? Com a negação dos deuterocanônicos. As escrituras sagradas judaicas foram a base e a rejeição dos deuterocanônicos, que são chamados pela Igreja Reformada de apócrifos, ou seja, falsos. Critérios de canonicidade na Igreja. O Velho Testamento considerou-se a tradução feita no tempo de Alexandre, a primeira tradução reconhecida, que foi a Septuaginta. Então a Septuaginta, sem dúvida, foi uma base, né? E dela que nasceu o texto Receptus. A canonicidade do Velho Testamento, no Sínodo de Jânia, o concílio rabínico farisaico, realizado entre o século I e o início do século II, não os considerou canônicos, aqueles que são os apócrifos da Bíblia católica, né? Aqueles 8 livros que foram acrescentados. Ou seja, no tempo de Jesus, a Bíblia era o Velho Testamento que nós temos. E o Velho Testamento com 39 livros que aceitamos como reformados evangélicos, que eram, na verdade, os 24 judaicos. Foram posteriormente admitidos como autênticos pela Igreja Católica Apostólica Romana nos concílios de Roma em 382, de Hipona em 394 depois de Cristo, né, DC depois de Cristo, o terceiro concílio de Cartago em 397 e confirmado durante
a Reforma Protestante no Concílio de Trento, iniciado em 1546. Né? Então, a Igreja Católica considerou aqueles deuterocanônicos como parte da Bíblia, mas não era. Apesar de que ela mesma considerava aqueles que nós consideramos canônicos como canônicos. Já vamos detalhadamente sobre esses livros. A Igreja Católica Apostólica Romana, com as adições de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque. Além desses, podemos colocar os fragmentos que são adições de Esther, adições de Daniel, né? Nomeadamente os episódios do Salmo de Azarias, da história de Susana e de Bel e o dragão, até com a ideia de um dragão lá. Nós não vamos falar sobre eles, né? Só relembrando que nós já falamos sobre isso. A Reforma rejeitou por alguns motivos. Os judeus não consideravam canônicos, e isso incluía a pessoa de Jesus. Segundo, eles foram escritos no tempo do silêncio, que não teve nenhum profeta. Terceiro, há muitas irregularidades, incoerências e falta de concretização de fatos narrados nesses livros. Então, são 3 aspectos que demonstram que eles não podem ser canônicos. O Antigo Testamento foi questionado durante alguns séculos depois de Cristo, mas já era formado antes de Cristo. E Cristo reconheceu, contudo a igreja demorou um tempo para considerar todos os 39 livros do Velho Testamento, que na verdade são os 24, que é a divisão que os judeus faziam. Já a canonicidade do Novo Testamento, a discussão não dividiu a igreja. Todos concordaram com os 27 livros, apesar do tempo que demorou para chegar a essa conclusão, né? 397, depois de Cristo. Quais os princípios da construção da canonicidade do Novo Testamento na igreja? Veja. A discussão não dividiu a igreja e todos concordaram com os 27 livros. Fique firme isso na sua mente. É importante que você considere isso. Vamos ver então agora alguns pontos. Nós estamos lendo, né? E estamos tentando ser mais rápidos, nós não vamos discutir muito nessa parte, então preste bastante atenção. No período apostólico, foi reivindicada a autoridade para os seus escritos. Os evangelhos, os 4 evangelhos, Atos, as cartas paulinas, a carta de 1 Pedro, a carta de Tiago e de Judas, que foram os irmãos de Jesus, e a carta de 1 João e o Apocalipse. Então, no período apostólico, eles já consideravam com autoridade. Veja lá Tiago 5:27. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. No período pós-apostólico, quer dizer, depois que os apóstolos morreram, depois de João, né, no ano 100, a igreja, junto com as suas lideranças, reconheceram também inspirados as cartas de Hebreus, de 2 Pedro, de 2 e 3 João. No concílio de Cartago, em 397, reconheceu então todos os 27 escritos do Novo Testamento como autênticos e canônicos. O aspecto da divisão dos livros que foram sendo estudados, né? Nós temos aí homologuema, que significa falar como um. Já os livros que foram, por algum motivo, questionados a sua inspiração e autenticidade, passaram a ser chamados de antiloguemas, né? Falar contra. Por fim, os livros que foram rejeitados como não inspirados foram chamados de pseudo-epígrafes, ou falso-epígrafes. Esses não incluíam os apócrifos. No início, a igreja aceitou os apócrifos. Mas existiu a 4ª categoria, que foi, na verdade, a categoria já na época da Reforma. Então, no início, né, nós tínhamos só os pseudoepígrafos, né, como falsos, heréticos. Mas eles incluíram os deuterocanônicos. A Igreja Reformada entrou com um 4º tópico, né, e ele existiu também na 4ª categoria, eram denominados livros não bíblicos, mas aceitos por alguns e não aceitos por outros.
E esses deram nomes, então, de apócrifos, que são ocultos, escondidos ou duvidosos. Nesse caso, é que nós temos aí os deuterocanônicos, que são por nós chamados de apócrifos. Os homilogemas são os 39 livros, os 27, né, e 27 que 66 livros que a igreja reconheceu. Os epidepígrafos, os falsos escritos, esses livros são aqueles que foram rejeitados por todos, logo que chegou na mão dos rabinos e da igreja. Apesar de serem livros compostos da tradição religiosa forte, são também misturados com lendas e fantasias, envolta em muita superstição e mesmo que alguns ainda contenham fatos verdadeiros, em alguns relatos escritos especulativos que fazem parte do seu conteúdo e o invalidam e aumentam a sua rejeição. Esses falsos epígrafos nós encontramos, por exemplo, o livro de Enoque e Assunção de Moisés, que tiveram muitas especulações, né? Mesmo que Judas tenha citado o livro de Enoque. Não significa que citando um, reconhece todos. Nós temos 17 livros, com o acréscimo do Salmo 151, que está na Septuaginta, conhecidos como lendários. O livro do Jubileu, de Aristeia, Adão e Eva e o Martírio de Isaías. Aí nós temos aí primeiro Enoque, Testamento dos dois patriarcas, o Oráculo Sublime, Assunção de Moisés, Enoque 2, Segredos de Enoque, Baruque, Apocalipse de Baruque, terceiro Baruque, Apocalipse grego de Baruque. Nós temos livros didáticos como terceiro Macabeus, quarto Macabeus, Abode, História de Aicar e poéticos também, com o Salmo de Salomão e o Salmo 151, que foi acrescentado, mas que não é um falso escrito. Também históricos, com fragmento de Sadoc, sobre Baruque, né? E nós temos toda a discussão do Mar Morto, que nós não vamos entrar porque nós já falamos, né? Nós temos até o livro apócrifo de Gênesis, que entra também as guerras dos filhos da luz e dos filhos da terra. E nós temos então o Novo Testamento ainda um ambiente muito mais complicado, são 280 livros, né? E nós temos que falar, muita coisa sobre eles. Eu vou passar rapidamente e, por favor, você pegue e leia. Não vamos falar sobre eles, tá? Eu só vou deixar aí para você parar o seu vídeo e ir lendo um por um. São muitos mesmo, esses que foram abordados como falsos, né? Nós temos aí alguns casos bem específicos, mais sérios, como é o caso do livro de Judas, né, que acabou transformando um problema na religião islâmica, né? Nós já falamos sobre isso, né? Nós temos muitos atos, está aí vários atos, então depois você pare e veja esses vários atos que estão aí, né? É só parar o vídeo e ver com calma e anotar. Por favor, pare e anote, tá? Tem vários apocalipses também, tá? Que é um estilo de escrita, conforme nós já falamos, né? Então são vários. Pare e veja. E nós temos o etilogema, que é falar contra, que é uma questão mesmo de abordagem sobre alguns livros, Cantares, Salomão, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Provérbios. Mas todos eles, por esses motivos que estão aí, depois vocês veem, eles acabaram sendo aceitos, né? E nós temos também vários apócrifos, são muitos apócrifos. Eu estou deixando aí bem rapidamente, porque você vai ter que parar para anotar, são muitos assuntos, né? E o último assunto seria o Mar Morto. Eu deixo aí escrito também para você verificar esse assunto. Nós já falamos. Nós temos aí a divisão então do Antigo e do Novo Testamento. E para terminar então essa divisão, né, eu deixo aí esse final aí que foi feita essa divisão. Aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e eu espero que você pare e veja todos esses slides, anote, é muito assunto, eu decidi não falar sobre cada um deles, mas está aí para você analisar esses assuntos bem abrangentes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.